E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E olha, se preparem que hoje é aquele estilo de obra literária bastante mela-mela, aquele romance, endeusamento, aquela musa, bastante emocional. Você tá entendendo aqui? Olha o nome, Marília de Dirceu. Antigamente se falava muito isso, sabe? Antônia casada com José, então era Antônia do José, não era só Antônio. É mais ou menos nesses moldes. Pega lá seu papel e caneta, sua água, seu café, que ou você vai adorar a obra ou você vai detestar. Ela é isso aí, ela é polêmica mesmo, é 880. Para você ter ideia, é conhecida como a Dirceu e Marília serão os nossos Romeu e Julieta aqui, como se fosse europeu, tá bom? Bom, vem comigo. Para começar essa aula de hoje, vamos pela ordem. Primeiro eu vou te dar as características técnicas, é isso aí. Você vai tomar nota de onde ocorreu a história, quando ocorreu, quem contou, essas características e informações técnicas da literatura. Depois a gente vai entender a historinha, o tal do enredo, ok? E por último, aí é o que vai despencar na sua prova. Quais são as características, o que eu devo analisar desse período histórico, o que essa obra representa de característica que tem ligação com o estilo de época daquele período que era o arcadismo, tá? Então vamos por partes. Só para você entender, tome nota aí, Marília de Dirceu, foi escrito no século XVIII, mais precisamente 1791. Onde que se passa a história? Quais são os locais? Começa por Minas, passa por Pernambuco, depois chega até Rio de Janeiro e Moçambique, isso aí. O nosso autor aqui, pessoal, ele é luso-brasileiro, tá? Ele é nascido em Porto, Portugal, mas ele se criou aqui, contribuiu, teve uma vida social aqui no Brasil. Bom, é a primeira pessoa, né? Afinal de contas, é uma autobiografia. É isso aí. Ele escreve a história de vida dele, tá? E detalhe aqui, pessoal. Ué, Kelly, você falou que é uma autobiografia, mas tá falando que é o Dirceu que escreveu, mas o Dirceu, então, é o tal do Tomás Gonzaga? É isso? Eu não entendi. É isso mesmo. Aqui eles utilizavam apelidos, eram os pseudônimos dos eulíricos. Pseudônimo quer dizer apelido e eulírico é quem escreve um poema, ok? Se a gente chama de narrador quem escreve uma história, quem escreve um poema é o eulírico. Simples assim, tudo bem? E aí era característica da época, pessoal, característica do arcadismo, os autores usarem esses pseudônimos, né? E daí, de repente, você pergunta, mas pra que isso, meu? Pra que complicar as coisas? É porque quando você escreve com pseudônimo, com apelido, é como se você pudesse realmente abrir o coração, abrir a essência desse indivíduo. Sabe, quando você, se você fizer um blog aí com um apelido, talvez você se sentiria em colocar nesse blog ideias, opiniões, visões, sentimentos seus que talvez você não falaria para qualquer pessoa. Algo mais íntimo, mais da essência, mais genuíno, tá? Então é uma forma desses eulíricos, desses autores de poemas, falarem de forma mais genuína, falarem em sua essência, abrirem aí seus corações, falarem de forma mais aberta sobre sua visão de mundo, tudo bem? Então eu já falei do tempo, do local, do narrador e qual que era o estilo de época que era o arcadismo. Ó, detalhe, tá? Você vai ouvir bastante nos livros, nas provas, chamar de arcadismo ou também de neoclassicismo, que é o novo clássico, é um retorno às origens lá do classicismo grego e latino. Tudo bem até aqui? Bom, falando dessas características técnicas, agora vamos para a historinha, vamos exatamente para o enredo. Sobre o enredo, tome nota aí, né? A gente tem o Gonzaga, que ele nasceu em Porto, como eu te falei, nasceu em Portugal. Ele era de uma família bastante abastada, tá? Que essa família veio para o Pernambuco e depois se instalou em Minas Gerais. Quando se instalaram em Minas Gerais, uma família bastante abastada, pessoal, ele se formou em direito, foi jurista, foi um forte ativista político, fazendo uma observação, tá? Nesse período aqui no Brasil, a gente estava durante a Inconfidência Mineira. E ele, mesmo sendo de uma família abastada, ele tinha uma bastante vivência, uma bastante proximidade com o povo brasileiro ali, né? Com os camponeses,
com os pequenos proprietários de terras, com os artesãos. Essa era a vivência dele. Então ele defendia também os direitos políticos, os pontos de vista dessas pessoas, tá? E ele foi bastante ativista no período da Inconfidência Mineira, tanto que eu vou chegar daqui a pouquinho a falar de um período que ele foi preso por conta da Inconfidência Mineira, tá? Bom, ele foi poeta também, né? Então, assim, ele era bem quisto na sociedade, bastante participativo, as pessoas gostavam bastante dele, ele se relacionava muito bem. Olha só, a história aqui, quando começa a aparecer, né, a nossa Marília, o Dirceu, ele já estava com quase 40 anos, então ele já tinha uma construção de vida, você entende? Ele não estava começando a estudar, não estava começando a ser ativista político, não estava começando a escrever, ele já era bem visto pela sociedade, já tinha ali um repertório de vida, de participação política nessa sociedade, ok? Aí vamos falar um pouquinho agora da nossa musa dessa obra, tá? Que é a Doroteia ou Marília. Marília é o pseudônimo, é o apelidinho, tá? E Doroteia é o real nome dela. Bom, ela sim, ela era descendente de uma família das coroas portuguesas. Bom, a coroa portuguesa veio ao Brasil, perdão, a coroa portuguesa veio para o Brasil e trouxe bastante famílias, né, bastante funcionários da coroa e também amigos de confiança. Para quê? Para ajudar a construir, afinal de contas eles iriam precisar de funcionários para a área do direito, para a área da educação, para a área da segurança, né? Precisariam de bastante pessoas para ajudar a construir essa sociedade. E a Doroteia, a nossa Marília, ela era filha de uma dessas famílias que veio junto com a coroa portuguesa. Então, ela fazia parte ali de um outro lado do nosso Tomás, né? Porque o Tomás representava muito mais ali os ideais do nativo. Ele participou da Inconfidência Mineira, ele era bastante próximo a esse camponês, a esse povo, né? Essa massa popular. E a Marília não. A Marília ela era descendente da coroa portuguesa, a mãe dela faleceu quando ela ainda era criança. Ela foi muito ativa dentro de casa, dentro da família, mas tinha mais, digamos assim, uma vivência, o círculo de amigos, o círculo social dela era mais voltado com o pessoal da corte portuguesa. Aqui você já tem uma diferença, uma distinção, tá? A Marília ela representa os ideais portugueses e o nosso Dirceu vai representar os ideais do nativo, do brasileiro, ok? Bom, outra informação muito importante, pessoal, havia uma diferença de idade entre eles, né? A Marília, quando ela aparece no romance como a musa dele, ela já tem de 17 para 18 anos e ele tem de 40 para 41. Então havia uma diferença de, em média, aí, 23 anos de idade. Aí tem mais uma outra questão, né? Essa diferença de quase 2 décadas de idade lá no século XVIII. Se hoje, de repente, ainda é um pouquinho natural, mas você olha meio assim, nossa, um cara de 40 com uma menina de 20, né? Um cara de 38 com uma menina de 18, né? Se você já olha isso hoje nos moldes atuais, já surge, de repente, um olhar assim meio questionador, meio tentando entender, sabendo que provavelmente haverão algumas diferenças ali, né? De pensamento, de comportamento, de vivência. E imagine isso há mais de 200 anos atrás, né? Imagine isso em 1790, por exemplo. Então, a diferença de idade deles era basicamente um fator que impossibilitava esse romance. Era como se fosse um romance proibido. Olha só, primeiro tem a questão da vivência política, da vivência social, né? Afinal de contas, ela fazia parte da coroa portuguesa e ele fazia parte ali de uma vivência muito mais com o povo brasileiro, né? Com os nativos. E ainda tinha a questão da idade. Então era como se fosse um romance proibido. Por isso que aqui entra a ideia de Romeu e Julieta, tá? Socialmente, eles frequentavam mundos muito diferentes, muito opostos, muito extremos, entende? E além da questão da idade. Bom, aí a gente olha essa historinha e pensa, nossa, vai dar ruim, né? Não vai dar bom. Bom, assim, o que impossibilitou o relacionamento deles basicamente foi o fato de ele ser exilado, o fato de ele ficar preso. Porque até então, pessoal, toda essa diferença de idade ou de classe social não diferenciou, viu? O nosso Dirceu foi muito apaixonado pela Marília, tal que ele escreveu um livro para ela, né? Ela foi a musa dele.
Uma característica, pessoal, do arcadismo é que os eulíricos, ou os homens, né, eles eram vistos como os pastores. E as mulheres, ou as musas, eram vistos como os pastoras. Mas por que era essa viagem de chamar de pastora de pastora? Porque no arcadismo você tem muito fugere urban. O que é o fugere urban? É fugir do urbano, né? Eu vou comentar lá no final, fique tranquilo, volto a esse assunto novamente, mas uma das características do arcadismo é cultuar, é buscar uma vida mais da natureza, mais natureba, mais voltada para o campo, entende? Mais voltada para o rural. E aí eles buscam aquela vida, sabe, bem simplista lá mesmo, de criar minhas ovelhas, criar meu gado, criar minhas galinhas, viver na minha terra, viver tranquilamente ali, comer do que eu produzo, comer do que eu vendo de excedente, aquela vida bem parcimônica, né? Então, para ele era como se fosse o pastor que sonharia em casar e viver a vida inteira casado com aquela pastora que ajudaria ele no labor, na vida, que construiria com ele uma vida em família, mas também uma vida de posses ali, você entende? Agora vamos falar um pouquinho sobre a obra, tá? Ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte você tem 33 liras. Pessoal, olha só, por que chama de lira, professora? Por que não chama de poema? Porque lira era como se fosse cantado, tá? Era como se fosse uma música. A minha declaração para essa musa não é só escrever um poema. Eu estou muito apaixonado por ela, eu vou escrever obras musicais para ela, tá? São poemas que, quando eles são lidos, eles devem ser cantados. Isso é a ideia de lira, tudo bem? Então, voltando ao raciocínio. Na segunda parte você tem 38 liras e na última parte você tem 11 liras mais 9 sonetos. 9 sonetos, que igual esse que tá aparecendo aqui pra você, tá? São 4 versos, tá vendo? Perdão, são 4 estrofes, 4 conjuntos. Nos 2 primeiros conjuntos você tem 4 linhas, ou seja, 4 versos. E nos 2 últimos conjuntos você tem 3 linhas, ou seja, 3 versos. Isso daqui é um soneto. A gente chama de 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Então, voltando ao raciocínio. Bom, na primeira parte, uma declaração de amor para essa pastora. Nossa, compara bastante ela com elementos da natureza. Lembra que o arcadismo gosta muito do bucólico, daquilo que é natural, daquilo que é simplista, da vida do campo. Ele foge da vida na cidade. Então, ela é comparada com todos os elementos da natureza que você imagina. Ela é uma musa, é uma grande declaração para essa mulher, tá? Como a gente fala aqui de neoclassicismo, que é voltar às origens clássicas ou origens latinas, você vai identificar aqui bastante termos em latim, entende? Um termo em latim aqui é chamado locus amenus. O que é isso? É um local ameno, é um local tranquilo, é um local simplório, um local que me passa harmonia, ok? Na segunda parte, ele já tá preso, pessoal. Ele já tá uma parte em Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, e outra parte lá em Moçambique, quando ele fica definitivamente preso de lá. Bom, aí é um saudosismo, né? Porque é bastante melancolia, ele tá morrendo de saudade na Marília. Ele, nesse período aqui, ó, detalhe, tá? Essa obra, põe parênteses aí, tá? Na sua anotação. Essa obra, ela é comparada com Romeu e Julieta. Só que tem algumas diferenças de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, em nenhum momento aparece uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa. E aqui na segunda parte, onde ele tá com muita saudade, muito saudoso, muito melancólico, ele tá naquela masmorra, preso, tá uma vida difícil para ele, com bastante saudade. Inclusive aqui é até chamado de locus horrendos, tá? Porque o local é horrendo, é uma vivência tenebrosa, uma vivência terrível, uma vivência agoniante para ele. Quando há alguns momentos aqui da Lira, aparece uma segunda mulher, porque ele casou lá em Moçambique, ele casou no período que ele esteve lá. Então é um pouquinho diferente de Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta só tiveram 2 pessoas. E na dele aqui vai aparecer uma terceira pessoa, tá? Detalhe, bastante provas de vestibulares perguntam sobre isso. Ele realmente casou com uma terceira pessoa lá em Moçambique, tá? Mas a Marília nunca casou com ninguém aqui, ela morreu sozinha, tá bom? E na terceira parte a gente vai ter bastante declarações também para outras musas. Aí a gente pensa, caramba, então peraí, na primeira era só para Marília, na segunda é a saudade de Marília, mas aí surge declaração para a esposa dele, com quem ele casou lá em Moçambique. E na terceira, então, vão ter outras mulheres? Vão ter outras mulheres, vão ter outras musas, outras declarações. Mas essas declarações eram antes dele conhecer Marília. Então, essa obra, ela não é linear, ela tem uns flashbacks. Na última parte,
vai rolar um flashback dele do período antes dele conhecer Marília, tá? Pensa assim, o cara tá lá preso, tá numa vida ali de liberdade cerceada, não tem liberdade de ir e vir, já tem certeza que não vai conseguir ver o amor da vida dele de volta. Então agora só resta para ele lembrar dos tempos de Aurora, lembrar dos tempos que realmente a vida era boa, lembrar das vivências dele. Agora só resta a felicidade de lembrar aquele passado muito bom. Aí você até pensa assim, nossa, então ele não curtia, né? Não era apaixonado pela atual esposa dele. Não era muito não. De repente ele era uma situação de que, cara, já tô aqui, já sei que eu não vou voltar. Tem a menininha ali apaixonada por mim, também tô gostando um pouquinho dela. Vou ficar aqui porque sei que não vai rolar Marília. Marília agora é um devaneio muito distante. 0,001 de probabilidade de eu estar com Marília, então vamos seguir aqui. Deixa eu curtir o que dá pra curtir aqui da minha vida. Então é mais ou menos isso, tá? Tem bastante questões que perguntam se aqueles poemas mais apaixonados eram direcionados para Marília ou para essa nova, sempre para Marília, sempre para Marília. Ele teve sim alguns poemas dedicados para a esposa dele, mas você vai perceber que não é tanto aquela devoção, sabe aquele mela-mela, água com açúcar que eu falei no comecinho do vídeo? Não vai ser nesse nível não, já vai ser uma coisa mais racional, entende? Bom, pessoal, então essa é a divisão da obra. O que eu preciso que você guarde aí nesse enredozinho é a vivência dele de Portugal, sim, porque ele nasceu em Porto, mas ele teve bastante vivência no Brasil. É esse pastor que lembra um pouco dessa figura dos nativos brasileiros. E ela, sim, ela é da coroa portuguesa, e lembra só Portugal. Ela é uma pastora que defende os ideais portugueses. Então você tem nesse período, eu sempre comento isso dentro de obra, né? Que às vezes a gente precisa olhar para a obra, não entender a história só de forma direta, mas interpretar, refletir sobre essa história. Então, o poema quer trazer pra gente, né, vários poemas aí, quer trazer pra gente, na realidade, esse embate entre Portugal e Brasil. Esse embate entre Portugal continuar dominando, a Inconfidência Mineira está pleiteando aí, está pedindo, está lutando pela sua liberdade, que na realidade era a liberdade de Brasil ser independente político, social, financeiro, administrativo de Portugal. E para finalizar, agora sim eu quero dar para você algumas informações que é aquilo que a gente vai precisar interpretar também da obra, né? Algumas características da obra. Então veja bem, toma nota aí, né? Você já colocou que ela representa características do bucolismo. O que é o bucolismo? Buscar uma vida simplista. Sabe o que hoje você ouve como minimalismo? Era o tal do bucolismo, ok? Era uma vida também que fugia da vida nas cidades, buscava uma vida rural, uma vida junto à natureza, tá? Fazia até um louvor a essa natureza. Havia também o endeusamento das mulheres. Essas mulheres eram chamadas de pastoras, tá? Porque aqui você junta as duas coisas, junta a vida no rural, mais essa musa, mais essa deusa desse grande poeta. Esse pastor, ele só se torna pastor quando ele tem uma pastora. Ele só se torna ali um homem quando ele tem uma companheira do lado. Bem naquele ideal romântico, né? Que mais? Também havia bastante características neoclássicas, então você vai ver surgir alguns deuses gregos e latinos dentro dessas obras, principalmente quando fala do culto à natureza, do endeusamento da natureza, né? Eles vão trazer esses deuses quando fala de alguma relação da chuva, da colheita, dos mares, do tempo de florescimento, da primavera. Vamos entender que aqui a gente não sabia, não tinha bastante conhecimento sobre ciência, então cada tempo que floreava ou que colheita não entendia que era um tempo normal, entendia que era um deus que estava servindo aquele alimento, você entende aqui? Então você vai ver que vai surgir bastante deuses gregos e latinos dentro dessas obras, tá? Pessoal, olha só que interessante, vai haver bastante racionalismo. Aí a gente olha e fala, nossa, mas é um romance com uma musa inspiradora. Mas perceba que tem um pouquinho de racionalismo, porque mesmo apaixonadaço por essa mulher, quando ele sabe que ele não vai voltar mais porque tá preso lá, ele casa com outra.
Você entende aqui? Mesmo que ele se apaixone por alguém da coroa, mas ele continua ali defendendo os seus ideais. Então é como se ele separasse bastante essa ideia de sentimento de razão, sentimento de propósito, de ideais, de valores, de princípios, você entende? Então você vai ver bastante racionalismo. Ele é emocional pro amor, pro sentimento para com aquela musa. Mas na vida dele, no olhar, há bastante racionalismo. Bom, você também colocou aí culto da natureza, esse fugere urben, que é fugir do urbano. A busca pelo simplismo, né, que é a ideia do minimalismo, que é o bucólico. Bucólico é a mesma coisa que simplista, tá? E você também vai ver aqui, ó, o ponto mais importante, as formas são muito importantes. Olha esses versos que tá aparecendo aqui para você, né? São versos que você conta as sílabas a cada linha. É um busca de bastante forma. Você tem os sonetos, pessoal. O soneto, ele é como se fosse um poema perfeito, porque você tem umas rimas. O último terceto, ele não rima só com ele mesmo, ele rima com o terceiro terceto. Então você tem um culto da forma, essa métrica, essa escrita do poema, além de ela ser bastante romântica, ela busca por uma versificação, uma metrificação, precisa rimar perfeitamente. E sim, há também uma linguagem muito simplista, muito coloquial. Lembra que ele busca uma vida simples? A linguagem também é. Agora sim, por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Espero muito ter colaborado. Vai lá, faz essa prova, arrebenta, revisa esse material. E agora sim, né? Vale a pena você curtir aqui o nosso canal, se inscrever nele, dar um joinha, deixa seu comentário. Eu vou adorar se você comentar que já tinha lido a obra e refrescou as ideias. Se não leu e trouxe bastante informação nova, divide aqui comigo que eu vou adorar te conhecer um pouquinho, tá bom? Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.